Olá, sétimo ano, bom dia, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né, que é o Rodrigo. Então, na nossa última aula, a gente viu os conceitos aí dos números inteiros, não é isso? A gente viu como representar o conjunto dos inteiros, tanto na forma de conjunto, quanto na forma geométrica, certo? Vimos também subconjuntos, né? Que o conjunto dos inteiros podem formar, beleza? E na aula de hoje a gente inicia trabalhando a ideia do número simétrico ou oposto. Então, não liguei para o desenho, tá? Eu sou péssimo de desenho. Então, imagina a seguinte situação: duas pessoas, elas partem do mesmo lugar, tá? Partem da mesma origem e cada uma segue para um caminho diferente, né? E elas param nesses determinados lugares, ok? Pergunta: eles andaram a mesma distância? E aí? Um andou, né, para essa direção no sentido positivo, a outra andou no sentido negativo, mas eles andaram a mesma distância, ok? Então, qual a relação entre o número menos 2 e 2? Galera, eles são números, ó, opostos ou simétricos. Reparem que cada um andou a mesma distância, não é isso? Só que os números estão representados por sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Então são os mesmos números, os mesmos símbolos, só que com sinais trocados. E quando isso acontecer, a gente vai dizer que esses números são opostos ou simétricos, beleza? Então tá aqui, menos 2 e 2 são opostos, tá? Ou simétricos. Se vocês virem essas duas palavras, elas significam a mesma coisa, ok? Então, o que é um oposto de 4? O oposto de 4 é o mesmo número, lembre-se, só que com sinal trocado. Se esse é positivo, esse vai ser negativo. Qual é o oposto ou simétrico de menos 10? É o 10, só que com sinal trocado. O oposto de menos 10 é o 10 positivo, tá? Então eu posso usar o sinal de mais ou deixar sem o sinal, que eles representam a mesma coisa, tranquilo? Bom, galera, voltando, né, no início da nossa aula eu fiz a seguinte pergunta: se eles tinham andado a mesma distância, né? E vocês disseram que sim, né? Eles andaram a mesma distância. Se isso aqui tivesse em quilômetros, quantos quilômetros cada um tinha percorrido? Tinha percorrido 2 quilômetros, não é isso? Então, a gente está representando, ó, apesar de ser negativo, a gente está dizendo que essa distância percorrida é um número positivo. Então, para garantir que esse número seja positivo, né, que a gente está falando de distância, a gente vai dizer que esse número 2, ele é um módulo de menos 2, ou valor absoluto, tá? Então, quando a gente fala de módulo ou valor absoluto, a gente está falando de um valor não negativo, ok? Então, por exemplo, para representar um módulo, eu uso essas duas barras verticais, beleza? Então, o módulo de menos 2, você já me respondeu aqui que é 2. E o módulo de 2 é o próprio 2. Então, galera, é o seguinte, ó, se eu calcular o módulo de um número positivo, o módulo é o próprio número. Se eu calcular o módulo de um número negativo, o resultado é o número, só que com seu oposto. Então, ó, o oposto de menos 4 é o 4. Então, recapitulando,
oposto, perdão, o módulo de um número positivo é o próprio número. O módulo de um número negativo é o oposto desse número, ok? E aí, para fechar a nossa aula, um exemplo: se o módulo de x é igual a 1, então qual é o valor de x? Qual valor eu posso substituir aqui, dentro desse módulo, e tomar como resultado 1? Pausem o vídeo, tá? Tentem fazer. Daqui a pouco a gente discute aí as respostas. E aí, galera, fizeram? Bom, se o módulo é 1, então eu vou ter duas situações. Esse número pode ser 1, porque o módulo de 1 é igual a 1. Beleza? Qual é a outra situação? Esse número pode ser um negativo. Se eu colocar ele dentro do módulo, o que acontece? É um número com sinal oposto, né? Então, galera, o x pode ser tanto o 1 quanto menos 1, ok? Então, encerramos nossa aula aqui por hoje, né? Os exercícios, como de costume, vai ser postados lá no grupo, certo? E qualquer dúvida estarei à disposição lá no grupo. Abraço, até a próxima aula, fique com Deus. Tchau, tchau.